Olá, amigos e amigas do canal Justa Gestão. Aqui é Albuquerque e hoje iremos falar de um assunto extremamente relevante, um assunto que indiscutivelmente faz parte do nosso cotidiano profissional e, para tanto, iremos contar com a ilustre presença, generosidade do amigo Cláudio Roberto. Cláudio é profissional em facilities, é gerente de operações, com certeza tem muita bagagem e irá contribuir para o nosso crescimento. Cláudio, bom ter você aqui. Fica à vontade, meu irmão, é contigo. Albuquerque, é um prazer imenso participar deste momento, poder compartilhar a aprendizagem e conhecimento nesta área tão interessante que é a área de facilities. É uma grande satisfação estar aqui contigo. Ei, Cláudio, é notório, né, a dificuldade que nós estamos passando, o momento, essa transição que o mundo está vivendo, e indiscutivelmente isso abalou grandemente todas as esferas, todos os segmentos profissionais. E falando especificamente em facilities, eu vou começar esse bate-papo, peço aos amigos que entendam a necessidade, eu vou fazer a leitura de um artigo este que foi publicado em 5 de março de 2018, e vejam só como o artigo, mesmo já passado 2 anos, ele é extremamente atual, ele é extremamente condizente com o que nós vivemos e com a transição que o mundo passa dentro do segmento facilities. Vejam só, o artigo é do jornal Folha Capital, como eu disse, posto em 5 de março de 2018. Diz assim: no Brasil, a atuação do profissional de facilities vem crescendo no mercado, assim como sua especialização e amplitude de atuação. O amplo mercado absorve este profissional que, de forma macro, administra com foco na eficiência e eficácia da gestão. Trata-se de serviços prestados de maneira terceirizada, com o objetivo de otimizar o trabalho e simplificar a vida dos contratantes. Em outras palavras, em vez de contratar a equipe interna, o empreendedor fechará negócio com outra empresa, que designará os funcionários responsáveis pela efetivação de determinadas operações e tarefas. O profissional de facility é o responsável direto pelo funcionamento de grandes e complexas empresas. Por exemplo, bancos e condomínios, hospitais e shopping center. Cabe ao administrador de facilities traçar um planejamento estratégico com foco no conjunto de produtos e serviços necessários ao dia a dia de cada empreendimento. Veja só, esse artigo, como eu disse, é de março de 2018, facility, a gestão de facility é algo que vem crescendo, muitas vezes as pessoas estão inseridas dentro desse contexto, mas não têm a efetiva consciência, informação do que é a gestão de facility e a importância desse profissional. Então, assim, Cláudio, pensando no que o artigo diz, pensando no que nós estamos vivendo, pensando no crescimento que vem acontecendo de forma exponencial da exploração desse tipo de serviço, ou seja, o serviço terceirizado, o serviço delegado. Então, assim, dentro deste conceito, dentro deste cenário, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho extremamente relevante para darmos sequência a essa atividade que é a gestão de facility. Então, veja, quais as perspectivas para as atividades de facilities pós-pandemia? Por que eu faço essa pergunta pós-pandemia? Porque nós tínhamos um cenário, nós tínhamos um segmento que ele vinha crescendo de uma forma regular e com uma perspectiva exponencial. E hoje nós tivemos uma ruptura, nós passamos por um processo, estamos ainda passando por ele, e é sabido que é compreensível que haja uma ruptura em razão do cenário que estamos vivendo, ou seja, são muitas dificuldades, são muitos obstáculos, e neste momento o gestor de facilities, ele indiscutivelmente é uma peça-chave dentro deste novo momento que estamos vivendo. Qual a tua perspectiva dentro desse cenário, passando esse momento que estamos vivendo? E pós-pandemia, claro. Pronto, as perspectivas são as melhores. Mas aí, para responder a tua pergunta, eu vou voltar um pouco na questão do acontecimento.
forma completa, todas as pessoas, né, todas as classes. Foi a questão da pandemia da Covid, que era um caso que deu lá em dezembro, em Wuhan, na cidade da China, e veio ao nosso país aqui afetado todas as classes, né? Tem uma crise econômica muito grande. No mês de março, se eu não me engano, lá pelo dia 18, 17, 18, a gente começou a ser afetado com essa questão do isolamento social, do fechamento de empresas. Então, a perspectiva hoje ela é muito boa. Porque com essa pandemia, muitas empresas esperam se reinventar, esperam se qualificar mais ainda. Então, é um mercado que cresce e que com a pandemia, né, o mercado profissional ele cresceu bastante, foi preocupado pela questão da higienização, pela questão dos produtos de limpeza, até pela prevenção em relação ao vírus. Então, a perspectiva pós-pandemia, ela para o mercado de facilities, ela é muito boa, ela é muito boa. Só cabe agora as empresas se qualificarem, né? Tem muita empresa buscando a certificação de qualidade, que é o de 901, tem muita empresa querendo melhorar a questão da sustentabilidade, tem a questão do 14.000, tem muita empresa trabalhando para entrar no W. Então, as empresas elas estão querendo se preparar para essa perspectiva boa que vem aí pós-pandemia para esse mercado, principalmente dada essa pandemia aí. Agora as empresas vão ter uma preocupação maior com a questão da limpeza profissional, da qualidade na limpeza, da qualidade na higienização dos ambientes e, consequentemente, também nas outras áreas, na área de segurança, na área de portaria, na área de manutenção. Então, as empresas estão se preparando para algo que vai dar um crescimento muito bacana a algumas empresas que estiverem melhor preparadas para um momento pós-pandemia para a gente passar. E aí, Albuquerque? Cláudio, um instantinho, por favor. Regula, por favor, o teu microfone. Está ocorrendo, do som está picotando. Posiciona melhor, por favor. Obrigado. Deu certo agora? Muito bom, obrigado. Vai lá. E aí, dando sequência, né, a nossa live sobre gestão de facilities, eu lhe pergunto qual a importância da gestão integrada na gestão de facilities. Meu amigo, assim, muito bacana a sua pergunta. Veja só, dentro você falou tudo por mim, então eu vou apenas contextualizar. A gestão integrada de facilities, ela é uma situação sine qua non, uma situação sine qua non, sem isto não vai acontecer, a entrega dos bons resultados. Ou seja, essa gestão integrada de facilities, em linhas gerais, o grande objetivo dela é entregar bons serviços e produtos. Por quê? Através da atuação inteligente, estratégica do gestor de facilities, ele irá contextualizar, ele irá criar um processo, que esse processo será vivo, será dinâmico e, consequentemente, ele passará a ter todas as forças necessárias dentro de um só núcleo, dentro de um organismo vivo, tirando de cada profissional o seu melhor, alocando esse profissional dentro da necessidade prioritária e, consequentemente, ele vai ganhar em otimização de tempo, ele vai ganhar em otimização de recurso, ele vai, através dessa unificação das forças, vai existir menos esforço laboral por parte do profissional, que, consequentemente, irá produzir, irá render muito mais e melhor, irá viver feliz dentro do seu contexto empresarial de trabalho. Então, assim, a integração de facilities ela é fundamental para que a boa gestão ocorra. E através das ações estratégicas do gestor de facilities, ele irá concentrar atividades de segurança, portaria, como você falou, limpeza, conservação, paisagismos e outras atividades que estão agora também possíveis de serem realizadas por facilities, de forma que esses profissionais estejam inseridos e produzindo
de forma proativa, sem que haja a efetiva necessidade de demandas individuais, porque eles, uma vez inseridos nesse contexto da integração, o processo irá rodar automático. E outra coisa, quando falamos na integração, é possível pensar também que existem vários recursos que podem ser também inseridos, como os recursos tecnológicos, que vão com certeza fazer com que esses profissionais tenham mais recursos, tenham mais capacidades, e com o devido treinamento, o aperfeiçoamento profissional, as entregas de produtos ou serviços com certeza serão muito melhor aproveitadas, trazendo a eficiência e a eficácia esperada, onde tanto empresa contratante como empresa contratada irão gozar do que esperam, que é o sucesso. Irá acontecer indiscutivelmente a rentabilidade tanto para quem contrata como para quem é contratado. Então, assim, essa é a minha visão da importância da integração de facilities. Espero poder ter contribuído dentro da sua linha de pensamento e dentro da sua pergunta. E essa integração, ela se dá também dentro da organização, a integração dos setores. Hoje a gente tem que trabalhar como gestor de facilities, a gente tem que trabalhar muito alinhado com o RH, né, que hoje muita gente chama de GG, gente de gestão. Então é um setor que nos ajuda muito com a questão do turnover, e aí o turnover ele gera aquela rotatividade, né, de demissão e contratação, e a gente tem que ter esse controle, e a questão do absenteísmo também. Então o RH com seus treinamentos e acompanhamentos nos auxilia muito com essa questão da gestão pessoal, da gestão humana, né? E isso a gente consegue um resultado melhor e uma produtividade melhor com relação às nossas equipes na ponta. Então, a gestão integrada dentro da organização, entre os setores, ela também é muito importante. Você tocou num ponto muito importante. Veja só, turnover. Essa rotatividade, ela, além de quebrar o processo, ela é uma rotatividade, é um evento, é um fenômeno caro. Por quê? Porque sempre que ocorre essa rotatividade, sempre que ocorre esse turnover, ocorre que aquele processo que vinha fluindo de forma uniforme, ele sofre uma ruptura, consequentemente, vai gerar desgaste para aqueles elementos, para aqueles membros que continuam, e aquele novo que vier será um agente caro. Por quê? Porque ele vai demandar de tempo para aprender, a empresa demandará de recurso para prepará-lo, e, consequentemente, aquele produto ou serviço será, infelizmente, afetado. Muito interessante essa sua colocação acerca da gestão de pessoas, acerca do turnover. Muito bacana. Então, assim, e quais os grandes desafios para o gestor de facilities dentro desse contexto? Integração, gestão de pessoas, satisfação do cliente, satisfação dos seus executivos, porque o gestor de facilities, esse cara é o maestro, que ele vai trabalhar atuando nessas duas partes, prestando serviço e atendendo às necessidades do contratante e, consequentemente, sendo a ponte para o contratado. Então, qual é a tua perspectiva nessa questão? Bom, hoje a gente já tem canais de aprendizagem grande com questão à área de facilities. A gente tem a Abrafac, é a Associação Brasileira de Facilities, onde a gente tem o presidente Thiago, e a gente já tem os MBA na área de facilities. Segundo a Abrafac, 70% desse mercado de gestores, 40% são engenheiros, uma média aí de 40%, e 100% são engenheiros, e 30% são formados em administração. Então, 70% desse mercado de gestores facilities tem formação de engenharia e administração. Então é um mercado que a gente tem buscado se qualificar da melhor forma possível. Hoje a gente tem esses canais para buscar essa qualificação. Antigamente era mais complicado, mas hoje a gente tem esses canais, e a parte de formação e administração ela está crescendo bastante, porque antigamente era mais a questão da engenharia. Hoje a administração já está com 20% desse mercado de gestores de facilities.
mas querendo falar um pouco da gestão, da qualidade da gestão, o gestor de facility, ele tem que se entender, ele não necessariamente ele tem que ser formado em todas as áreas. Ele vai trabalhar com a área de segurança, ele vai trabalhar com manutenção, controle de acesso, né, estacionamento, portaria, a parte administrativa também, logística. Então, ele tem que ter um entendimento de cada área muito bom para poder trabalhar com essas áreas e poder conduzir a obra. Nem você falou, né? O gestor de facility é um maestro, realmente é. Mas ele tem que ter uma formação, ele tem que ter alguma especificidade em alguma área, até para poder gerir a função. Mas o grande segredo é realmente trabalhar integrado com os setores, trabalhar como líder, ser um grande líder, né, dessas pessoas e formar um objetivo só, né, dele, o gestor, das equipes. Então, como a gente falou agora um pouco antes, evitar essa questão do turnover, porque isso gera custo, gera baixa produtividade, gera insatisfação do tomador de serviço. Então, não é legal. Então, tem que trabalhar muito essa questão do absenteísmo, porque quando o cara falta, vai um lá que não conhece a área, não conhece o procedimento. Então, é complicado treinar aquela pessoa em cima da hora. Então, a questão de falta, a gente tem que trabalhar também. E trabalhar os procedimentos, né? As rotas, a questão da limpeza, as rotas de serviço, a qualidade na prestação de serviço, bons produtos, fazer um processo de forma correta, com qualidade, para que o resultado saia o melhor possível e traga satisfação. Então, o gestor de facilities, ele tem esse grande desafio da vida ao empreendimento, ao prédio, como você falou, shopping, hospital, condomínio, e aí ele vai cuidar de alguma indicação dessa para dar vida a essa questão da parte de serviços de facilities. Muito bom, muito importante. Concordo plenamente com as suas colocações. É realmente um desafio, mas, de novo, de fundamental importância a existência desse profissional multidisciplinar, porque ele deve realmente ter amplo conhecimento, ele tem que ser, ele não precisa ser especificamente um especialista, ele tem que ser um generalista. Por quê? Porque ele tem que conhecer de tudo um pouco, e aquele pouco que ele conhecer, ele tem que conhecer muito bem, para que ele consiga fazer esse meio campo e ele seja o ponto, a linha de equilíbrio entre o tomador de serviço e, consequentemente, o executor do serviço. Muito bom, muito bacana, Cláudio. Então, para a gente continuar, eu vou te fazer uma pergunta agora, e aí a gente faz esse bate-papo em relação a essa pergunta. Muito obrigado pela oportunidade. E aí eu te pergunto, quais os aspectos legais na gestão de facility? Eita, Cláudio, é complexo, hein? Essa tua pergunta é complexa, não é uma pergunta fácil. Por quê? Porque, infelizmente, me desculpem os juristas de plantão, os legisladores, falar da legislação de facilities é complexo. Por quê? Porque hoje o que nós temos é uma lei, a Lei 6.019, que ela é de 74, janeiro de 74, é uma lei que pode-se dizer que é uma lei defasada ao extremo. Mas essa lei sofreu alterações recentes. É verdade, sofreu. Mas veja, quando nós estamos falando de facilities, nós estamos falando de um tema extremamente abrangente. Aí agora eu vou deixar de falar em facilities e vou falar de terceirização, que são palavras sinônimas. Simples assim, são palavras sinônimas. Facilities, terceirização são palavras sinônimas. Veja, a lei 6.019 de 74, no seu artigo 1º diz o seguinte, aí você vai me permitir, por favor, uma cola. As relações de trabalho na empresa de trabalho temporário, na empresa de prestação de serviços e nas respectivas tomadas de serviços e contratante regem-se por essa lei. Veja só, a lei fala de uma forma muito genérica sobre o aspecto. Ela fala de uma forma muito genérica. Aí veja, a dita lei sofreu uma alteração, que ela foi alterada pela Lei 13.429, em 2017. Aí vejamos o que fala
o preâmbulo dessa nova lei, desse novo instrumento. Diz assim, o preâmbulo da nova lei: altera dispositivos da Lei 6.019, de 3 de janeiro de 74, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências. E a segunda parte diz assim: e dispõe sobre as relações de trabalho na prestação de serviços terceirizados. Então, veja, essa é a explanação mais latente, mais evidente, quando se fala em terceirização. Então, assim, a lei nova de 2017, ela veio com um propósito de falar com uma abrangência muito mais focada, com um direcionamento muito mais focado para o serviço temporário. Esse não é o momento para falarmos disso, não é o nosso objetivo nesse encontro. Mas veja, falar sobre os aspectos legais é dizer que a legislação brasileira, no que tange esse assunto, é uma coxa de retalho. Por quê? Porque a lei originária, ela sofre alteração pela nova lei. Posteriormente, ela sofre uma outra alteração pela lei 13.467, que faz com que haja uma atividade em círculo que não se saia efetivamente do mesmo lugar. Então, Cláudio, a legislação brasileira, no que tange a facilities, ela é muito genérica, ela é muito superficial, ela é muito pouco precisa. Então, o que é que nos cabe fazer? Para dizermos que não seguimos a margem da lei, nós temos que tirar dessa legislação o que melhor ela apresenta para que nós possamos ter o mínimo de orientação legal, para que possamos ter a efetiva segurança jurídica dentro da atividade de prestação de serviços. Aí eu vou ler, me permita, o artigo 4 da Lei 6.000, quarto A, que é uma inovação trazida pela Lei 13.467, de 2017, que diz o seguinte: considera-se prestação de serviço a terceiros a transferência feita pela contratante da execução de qualquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal, a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço, que possui capacidade econômica compatível com a sua execução. Então, veja, essa nova lei, ela traz o seguinte, ela traz a possibilidade da atividade de facilities, ou seja, a atividade terceirizada, traz possibilidade dessa atividade fazer parte da atividade fim da empresa. Há alguns anos atrás, por exemplo, uma empresa de fabricação de mármore não poderia terceirizar a atividade fim, que é trabalhar o mármore. Aquela empresa poderia trazer profissionais para facilidades em outros serviços, como portaria, limpeza, conservação. Hoje, com a inovação legal, é possível que aquela empresa de mármore contrate para o fim específico dela, ou seja, eu posso terceirizar aquele profissional dentro da atividade fim da empresa. Então, isso é um aspecto positivo, isso é um aspecto, é uma inovação, sim, mas, em linhas gerais, ainda existem muitas lacunas dentro da legislação específica no que fala a terceirização. Aí, do mesmo artigo, 4A, eu vou citar o parágrafo 1º, que diz assim: a empresa prestadora de serviço contrata, remunera e dirige o trabalhador, o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outra empresa para a realização de desses serviços. O que é que ocorre? Por que é que eu trago isso? Dentro desse nosso mercado, Cláudio, dentro dessa nossa atuação, dentro da nossa vivência profissional, se percebe ainda, em alguns momentos, profissionais que estão na linha de ponta, ou seja, na execução do serviço, fazendo ponderações ou questionamentos quanto ao tomador do serviço, quanto ao prestador de serviço. Então, assim, é muito interessante que aquele profissional da ponta, ele entenda que o fato dele estar alocado em determinada empresa, em determinado empreendimento, não quer dizer que ele deva a subordinação direta a ele e, consequentemente, através dessa subordinação, venha surgir o vínculo empregatício. Eu escuto muito falar sobre isso. O que é que o vínculo empregatício?
Então, o vínculo empregatício, para que ele ocorra, existem situações específicas para que seja, enfim, caracterizado. Portanto, não é o fato de o Cláudio contratar um serviço, ter naquele local profissionais executando aquele serviço, que fará com que aqueles profissionais passem a ter um vínculo empregatício com o Cláudio. Então, assim, é muito interessante, mas tudo isso por quê? Porque ainda existe, de fato, necessidade de a legislação que refere-se à prestação de serviço seja mais clara, seja mais objetiva. Então, nós temos uma lei que ela é composta por 20 artigos, apenas 20 artigos, ela é de 74, ela sofreu várias alterações, inclusive a reforma trabalhista também mexe com ela, a lei do serviço temporário também mexe com ela, e acaba que se não tendo um objetivo claro. Então, a lei que rege essa atividade no Brasil, infelizmente, ela é uma coxa de retalho, ela sofre muitas alterações e ainda mesmo assim não tem a objetividade precisa para que haja a efetiva segurança jurídica. Desculpe estender, mas é assim que eu penso, pode ser que eu não esteja certo, mas é assim que eu entendo, em razão dessa vulnerabilidade que existe em torno dessa legislação específica. Mas está certíssimo, e eu concordo quando a Lei 6.019 de 1974, de janeiro de 74, quando ela foi alterada pela 13.429, em 31 de março de 2017, houve várias mudanças, mas não foram mudanças claras e objetivas. Então, pode-se interpretar de outra forma, se tem brechas, né? Então, não é uma lei que deixa a atividade específica e clara, porque dentro da letra da lei se tem brechas. Então, concordo totalmente com você quando você disse que ela não é objetiva, apesar dela ter alterado a primeira lei, que é a 19 de 74, mas ela não é clara, certo? Porém, houve aberturas, né, com relação, antigamente, a lei 119, ela era muito específica com a questão de portaria, limpeza e segurança. E hoje, a 13.429, ela abriu precedentes para outras áreas, para terceirização de outras áreas. É por isso que teve esse crescimento com a questão do paciente. E Isso é verdade. ela englobou mais atividades dentro do mercado. É verdade. Obrigado, Cláudio. Agora veja, eu vou ler um fragmento de um artigo que diz assim: os desafios do setor. Abre aspas. O gestor de facilities tem a grande responsabilidade de coordenar a infraestrutura de uma empresa. Um dos grandes desafios de quem trabalha na área é organizar tantas demandas diferentes e de naturezas tão diversas. Então, meu amigo, dentro do seu contexto, dentro das suas andanças, dentro das suas experiências, dentro das suas labutas, o que mudou nessa última década na gestão de facilities? É justamente a letra desse artigo. A responsabilidade do gestor de facilities, ela realmente é muito grande. E a questão da infraestrutura tem que ter, sim, a responsabilidade é dele, né, fazer a coisa funcionar, fazer a coisa andar, e é uma responsabilidade muito grande. Tem que se ter um conhecimento, tem que se ter uma formação, certo? Não necessariamente em todas as áreas, mas em alguma área ele tem uma formação, tem uma experiência boa e tem o entendimento das demais. E ser um líder, formar uma boa equipe para dar um bom resultado ao tomador de serviço. Só que está dando isso. Mas, assim, respondendo a sua pergunta, a grande mudança, uma das grandes mudanças realmente é esta questão da renovação, né? Tem muita empresa que sofreu com essa crise econômica, e a gente passou e está passando, né? Passou e está passando. Eu vai demorar aí alguns meses, né? Principalmente porque ainda não se conseguiu a vacina para essa doença, mas as empresas melhor
melhor se planejarem, melhor em se planejar, as empresas que melhor se qualificar e as empresas que realmente passar por essa crise econômica, né, diante dessa doença, e passar de forma tranquila, são as empresas que mais vão crescer, certo? São as empresas que mais vão crescer pós-pandemia na área de vacinas. Muitas, infelizmente, vão fechar as portas, né, porque realmente não soube se dar com a situação. Algumas já fecharam e outras estão arquejando aí, ainda estão abertas, mas estão com dificuldade, e as portas abertas. Então, para mim, a mudança nesta década, a mudança maior nesta década, vai se dar pela questão da inteligência com relação à renovação de processos, de atendimento, de qualidade, para se sobressair a esta pandemia e, posteriormente, conseguir um crescimento do mercado, ter um bom faturamento. Perfeito, muito bom. Concordo plenamente com você, meu amigo. Concordo plenamente com você. É um momento, sim, de inovação, é um momento de quebra de paradigmas, é um momento da reinvenção, e o profissional que não estiver aberto a essa reinvenção, a esse momento diferente, que com certeza é um momento que irá trazer oportunidades através das descobertas, né? A pessoa imaginava que nunca seria capaz de fazer algo, e hoje ela se vê fazendo e fazendo bem, entregando os bons produtos, realizando bons serviços. Então, assim, infelizmente é um mal, indiscutivelmente um mal, de uma forma global, mas ele também é uma oportunidade para o profissional se reinventar, o profissional entender que ele é capaz de pensar fora da caixa, de sair do seu quadrado e, por consequência, descobrir outros potenciais, outros talentos, e assim contribuir para o meio onde ele vive. Eu concordo plenamente com você. Com certeza. E a gente tem que estar inquieto o tempo todo, estar procurando sempre o melhor, estar procurando se qualificar, estar por dentro das notícias, das tendências, o que é que vem acontecendo no mercado, né? Quais as tendências, quais as inovações de tecnologia. A gente tem que estar muito atento à questão da tecnologia, porque nos dá suporte com a nossa equipe, né? A questão dos aplicativos de transporte. Então, a gente tem que estar atento o tempo todo para poder ter o melhor resultado com relação a este mal que você falou, que vai trazer muita coisa boa aí para muita gente depois que passar. Concordo. E aí eu vou concluir agora com mais uma pergunta para você, e eu te pergunto, quais as características e competências essenciais para um gestor de pacientes? Para a gente discutir essa pergunta. Aí eu acho... Não vou lhe responder. Você já falou, não vou lhe responder. Mas, enfim, veja só, Cláudio. Característica. Você acabou de falar. Flexibilidade e resiliência. O profissional ele tem que ser flexível, ele tem que ter capacidade de absorver o novo, ele tem que ter capacidade de saber que precisa mudar e, consequentemente, entender que aquilo que ele fez certo por muito tempo não é conveniente. Não está errado, mas não é conveniente. Então, ele tem que ser flexível, ele tem que ser resiliente. Por quê? Porque as dificuldades que irão surgir, que nós já vivemos no dia a dia, são dificuldades que impõem o profissional a simplesmente dizer, ou eu faço ou eu morro. Ele precisa correr o risco, ele precisa ser resiliente, ele precisa ser seguro, ele precisa ser audaz, ele precisa ter coragem para desbravar, ele precisa imaginar que o que tem a 50 metros pode ser algo que ele jamais imaginou que poderia existir. Mas ele tem que ter a coragem de chegar lá e, consequentemente, descobrir aquele novo, saber viver com aquilo e tirar das adversidades forças de trabalho. Então, assim, isso são as características que eu acredito que sejam fundamentais para esse momento que nós estamos vivendo e, consequentemente, isso irá perdurar, isso irá perpassar o tempo.
não é algo que vai passar daqui a 6 meses. É preciso que o profissional entenda que ele está tendo uma grande oportunidade de reinvenção, de reaprender. Eu acho que é fundamental. As competências desse camarada, quando eu disse que não tinha como responder, porque você respondeu, ele tem que ser multidisciplinar, ele tem que ter o discernimento de que ele precisa estar atualizado, ele precisa estar linkado com as ferramentas de gestão, de processo, tecnologia, tem que ser, sim, uma pessoa bem informada, bem preparada para o mercado, porque senão ele vai simplesmente ser engolido. Ele não absorve, ele é absorvido. Então, assim, o profissional ele tem que entender essa questão. Por quê? Porque estão nas mãos deles a entrega de qualidades, entrega de serviços e produtos com qualidade, as demandas operacionais e logísticas devem ser as melhores possíveis, agregando valor, baixo custo e produtividade. Ele tem que ter isso em mente, ele tem que ter isso em mente. É de fato fazer mais com menos, mas não por um simples clichê. Ele tem que entender que ele tem que tirar de cada um o seu melhor. E mais importante, não ferir direitos daqueles que estão executando. Então, ele tem que fazer com que a sua equipe, com que o seu time entenda a importância de cada um dentro daquele processo e que não existe uma exploração, mas existe uma integração para que nós tenhamos uma boa e justa gestão. Legal, participativa, inclusiva, mas, sobretudo, democrática. Então, Cláudio, eu acredito que esses elementos aqui postos são os elementos fundamentais para que haja uma justa gestão, para que haja um engajamento, para que haja uma integração, para que haja aquela entrega, a boa entrega dos serviços e produtos que os nossos demandantes tanto querem. Espero ter respondido sua pergunta. Com certeza, com certeza. Primeiro, eu queria parabenizar aí pela questão do nome do canal, Justa Gestão. Justa Gestão. E aí, só para complementar, dentro desse isolamento social, teve algo muito bom para nós gestores, e foram momentos, antigamente, para participar, de pagar e ser de forma presencial, como palestras, cursos, e com o isolamento social, esses treinamentos e palestras foram disponibilizados de forma gratuita através das lives. Eu mesmo assisti a live com relação a pacientes, com relação a questão da liderança profissional, a questão da restauração. Então, eu aproveitei muito esse momento de isolamento com a disponibilização através de gestores, empresas, né, e a própria Abralin, que é a Associação Brasileira de Profissional, ela disponibilizou algumas lives. Então, os gestores tiveram esse suporte, né, de forma virtual, com relação à pandemia, já para melhorar, para ter uma qualificação melhor, para conhecer mais as áreas, né, para trabalhar. Eu assisti uma palestra com o André Ortiz, ele coloca o perfil dos profissionais. E aí ele coloca ele coloca o motivado e competente, e por algum motivo o cara tem alguma parte dele que ele tem que buscar essa competência, certo? E aí dá para a gente trabalhar essa pessoa, certo? A gente tem o motivado e o incompetente. Motivado e competente. E aí a gente tem que trabalhar essa incompetência dele. A gente tem o desmotivado, né? E o incompetente, que esse aí realmente a gente tem que demitir, senão a gente é demitido. O cara, além de ser incompetente, é desmotivado. E a gente tem a segunda, que é o motivado e o competente. Esse aí é o show de bola, né? É o cara que a gente pode contar, é o cara que a gente pode compartilhar as missões operacionais, né? A questão dos procedimentos, que o cara vai para cima e compra a causa. Então, esse cara aí é o cara show de bola da equipe. Então, a gente tem que ter... Eu gostei muito dessa colocação dele, porque a gente tem que estudar as pessoas com quem a gente trabalha. A gente tem que fazer o acompanhamento, entendeu? Para a gente ter uma equipe de qualidade na execução, prestação de serviço, para que o cliente que contratou o nosso serviço satisfeito com o resultado. Oi, Cláudio. Muito bom.
encerrando, eu quero mais uma vez lhe agradecer em público. Peço que você deixe aqui as suas redes sociais, por favor, para o nosso público, amigos e amigas lhe acompanharem. Eu não tenho dúvida que você tem muito a agregar. Peço aos amigos que, se gostarem do vídeo, deem um ok, deem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, que o propósito do Justa Gestão é realmente fazer isso, é trazer bons debates, é fomentar a necessidade do conhecimento e, consequentemente, contribuirmos para uma justa gestão. Cláudio, obrigado, grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço pelo momento, espero, de certa forma, ter contribuído com informações importantes para a gente realmente juntos. Eu, como professor da faculdade, já falava, quando a gente conversa com mais pessoas, a gente sempre absorve algum aprendizado daquela conversa. Então, espero eu que tenha compartilhado aqui alguma informação que sirva para o profissional e para o colaborador na sua empreitada aí. E agradecer, estou muito feliz com a participação e desejar a todos um ótimo final de semana. Abraço. Um abraço. Amigos, Albuquerque, no canal Justa Gestão. Até a próxima.